Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme prometido, aqui vai um vídeo a respeito das hipóteses de responsabilização patrimonial de terceiros, né? Como nós vínhamos abordando em sala de aula, a regra na execução é o devedor responder com os seus próprios bens pela obrigação assumida. Entretanto, excepcionalmente, a lei permite que terceiros, alheios à relação de direito material que gerou supostamente o crédito perseguido pelo exequente, venha a arcar com o seu patrimônio pelas dívidas contraídas pelo devedor original. Esses casos eles estão assinalados, eles estão elencados pelo artigo 790 do CPC. Então nós vamos, de agora em diante, ler cada um dos incisos do 790 e aí fazer os comentários pertinentes, tá bom? Então são sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação repersecutória. Isso aqui é a hipótese do terceiro responder por dívidas do devedor original, no caso deste último, alienar um bem que esteja sendo disputado em juízo com o credor. Então imagine a seguinte situação: eu tenho uma ação fundada no direito de propriedade, no direito real, movida por alguém que se diz proprietário da coisa em relação a quem tem a posse da mesma. Uma ação reivindicatória. Alguém ingressa em juízo tentando reaver a coisa que julga estar injustamente na posse de alguém. Então, de um lado da relação processual como autor, nós temos aquele que se afirma ser o proprietário da coisa. E do outro lado, alguém que tem a coisa consigo, a despeito de, em princípio, não ser o seu proprietário. Bem, a ação está correndo e, de repente, o réu, que está de posse do bem, acaba o alienando a uma terceira pessoa. A restrição para a alienação da coisa entre vivos, alvo de disputa de processo judicial, não existe, em princípio, nenhuma vedação, né? Então, o negócio em si não é ilícito, é juridicamente possível, não há problema algum. Entretanto, o terceiro adquirente deve estar ciente de que a coisa adquirida pode vir a ser penhorada caso o autor da ação saia vencedor e venha a cumprir, requerer o cumprimento do título judicial. Então, o terceiro que adquiriu a coisa de uma das partes do processo, coisa que estava sendo alvo de disputa, ele fica sujeito aos efeitos da sentença, né? O artigo 109 do CPC deixa explícita, né, essa possibilidade do terceiro vir a ser atingido pela sentença proferida no processo do qual não faz parte. Vamos lê-lo. Artigo 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimação das partes. Parágrafo 3º. Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Então nós temos aqui uma hipótese também de ampliação dos efeitos subjetivos, dos limites subjetivos da coisa julgada, né? Como regra também, a sentença faz coisa julgada entre as partes do processo em que ela é proferida. Entretanto,
No caso do bem em disputa pelas partes originárias do processo ser alienado a terceiros por ato entre vivos durante o curso da ação, sujeita o terceiro adquirente a os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias do processo. Então, se, no nosso exemplo, o juiz, ao final daquela ação de conhecimento, julgar procedente o pedido do autor, reconhecer o seu status proprietário e determinar a devolução da coisa em seu favor, o autor, ao requerer o cumprimento da sentença, poderá requerer que um bem agora de propriedade de um terceiro seja devidamente atingido e devolvido às suas posses. Ok? Então, é disso que nós estamos tratando aqui. Outra situação em que se permite, né, que bens de terceiros venham responder pela dívida do devedor original está no inciso 2, né, do 790, e é a situação do sócio de pessoa jurídica nos termos da lei. Vocês sabem que em determinados regimes societários, os bens particulares do sócio poderão responder por dívidas da pessoa jurídica. Assim como também o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor autorizam a desconsideração da personalidade jurídica para que os bens particulares do sócio venham a ser atingidos em virtude de obrigações inadimplidas pela empresa. A desconsideração da personalidade jurídica, vocês sabem, para ser decretada, precisa do preenchimento de certos requisitos. Em suma, é preciso que fique demonstrado que houve um abuso da personalidade jurídica, né? Que os sócios, da maneira como geriram a empresa, de forma temerária, agiram de má fé, com o objetivo de causar prejuízos aos seus credores. Nesses casos de abuso da personalidade jurídica, de gestão fraudulenta, abuso de poderes, é possível, depois da instauração de um incidente processual que imagino vocês já estudaram, tem a sua regulamentação lá na parte geral do CPC, que o juiz decrete a desconsideração da personalidade jurídica e os bens do sócio, que é a pessoa distinta do devedor, venha a responder pela dívida contraída pela empresa. Tá? O inciso 3 não é exatamente um caso de responsabilidade patrimonial de terceiros. O legislador diz que estão sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros. Bom, se estão sujeitos à execução os bens do devedor, nós não estamos falando de responsabilidade patrimonial de terceiros. Existem casos que o bem do devedor pode estar temporariamente em mãos de terceiros. Por exemplo, casos de locação, de comodato, né? Os bens, ainda que objeto de empréstimo, no caso do comodato, e locação, aluguel, né, a um terceiro, uma cessão remunerada, eles não deixam de integrar o patrimônio do locador, do comodante. Logo, eles poderão vir a ser penhorados em execução promovidas contra o proprietário, contra o locador, quanto o comodato. Então, de repente, eu loquei um imóvel da minha propriedade a um terceiro, né? Com isso, ele passou a exercer a posse direta da coisa, em contrapartida do pagamento de um aluguel. Eu acabei contraindo obrigações com outras pessoas. Em relação a uma delas,
eu fiquei inadimplente, esse meu credor ingressou com uma execução e, não tendo encontrado outros bens sujeitos capazes de servir de garantia e penhora, ele pode acabar requerendo que a penhora recaia sobre o imóvel que está alugado, que é meu, porém está em poder de terceiros. Nesse caso, o locatário, e no caso de comodato também o comodatário, nada poderão fazer, né? A não ser aceitar a imposição judicial, a ordem judicial de penhora, né? Nem embargar nesses casos será possível, porque eles não são proprietários da coisa. O que poderá eventualmente ser feito por parte, principalmente do locatário, a depender da existência de uma cláusula de vigência na locação, é exigir que, caso esse bem venha a ser arrematado e passe a ter um novo dono, o novo dono tenha que respeitar, né, a locação que foi entabulada com o devedor original, né? Mas para isso a lei de locação exige que o contrato tenha cláusula de vigência, que além de ter a cláusula de vigência ela esteja averbada no registro de imóveis, enfim, outras formalidades que vocês estudarão também no momento oportuno. Mas saibam, mesmo o bem estando em poder de terceiros, se for do devedor, evidentemente que ele vai poder ser constrito, servir de garantia e vir a satisfazer os interesses do credor numa execução movida contra o proprietário. 4. Também estão sujeitos à execução os bens do cônjuge ou do companheiro nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. Vejam, aqui é um ponto que na prática gera bastante controvérsia, mas uma controvérsia de fácil resolução. Existem dois tipos, né, de obrigações contraídas por cônjuges e companheiros. Há aquelas obrigações que são contraídas em conjunto por cônjuges e companheiros com terceiros. Então vamos imaginar, eu e minha mulher vamos a uma loja de imóveis e compramos lá alguns móveis e depois nos tornamos inadimplentes. Evidentemente que nesses casos, ambos, né, os cônjuges ou companheiros, serão devedores e terão a responsabilidade primária sobre o débito. Agora, há situações em que a dívida é contraída por apenas um deles, né? E aí é que surge o problema. Por exemplo, eu vou a uma concessionária e adquiro no meu nome exclusivo um veículo. A minha mulher nem está sabendo dessa aquisição. A questão é, se eu eventualmente no futuro me tornar inadimplente, ela poderá ter de responder com os seus bens próprios ou com a sua meação no regime de bens do casamento pela dívida que eu contraí com exclusividade perante a concessionária? Bem, qual é a resposta? Ela só pode vir a responder com os seus bens próprios ou com a sua meação pela dívida que eu contraí exclusivamente com o meu credor, se essa obrigação tiver revertido em proveito do casal ou da família. Então, se esse veículo foi adquirido para que eu pudesse utilizá-lo no trabalho, levando os meus filhos na escola, eventualmente cedendo para minha esposa para que ela possa ir ao médico e em outros compromissos sociais, se a gente usa o carro para viajar no final de semana, para ir ao médico, para ir ao shopping, enfim,
significa que, embora aquela obrigação tenha sido contraída por apenas um dos cônjuges, na realidade é uma obrigação que beneficiou o casal. Beneficiando o casal, o cônjuge ou companheiro que não contratou, que não fez parte da relação contratual, responderá com o seu patrimônio, sejam bens próprios ou meação, pela dívida contraída pelo parceiro. Tá? Existe, aliás, uma presunção que as dívidas contraídas por um dos cônjuges revertem em proveito do casal ou da família. Tá? Então, se o cônjuge ou companheiro tiver algum bem da sua meação ou algum bem próprio atingido numa execução movida pelo credor do parceiro, ele poderá se valer de embargos de terceiro, porque ele é uma pessoa alheia ao processo, alheia à relação de direito material que deu origem ao crédito, para livrar da constrição esse bem próprio ou a parte da meação do casal que lhe cabe, que foi atingida pela penhora. Mas terá de provar que a dívida, o crédito executado, não foi proveniente de uma obrigação que reverteu em proveito da família. Então, o ônus da prova, nesse caso, incumbirá ao cônjuge ou companheiro que quiser livrar da meação, que quiser livrar da penhora a sua meação ou os bens próprios que foram constritos em execução decorrente de uma obrigação contraída com exclusividade pelo seu parceiro. Tá? Então, lembrem disso. Se a obrigação for contraída por ambos os cônjuges ou ambos os companheiros, evidentemente que os dois responderão com seus patrimônios como devedores primários. Agora, se a dívida for contraída apenas por um deles, em princípio o outro não vai responder. Porém, existe a presunção de que a dívida contraída por um dos cônjuges reverte em proveito do casal. Então, se o companheiro ou cônjuge que não contratou e teve os seus bens atingidos quiser livrar sua meação ou bens próprios da penhora, manejará embargos de terceiros e provará que a dívida, no caso, não reverteu em proveito do casal. Por exemplo, no caso do carro por mim adquirido, a minha mulher, se quisesse se livrar da penhora a sua meação, teria que afirmar, teria que provar, né, demonstrar que de repente o carro é utilizado para que eu faça viagens de lazer solitárias, né? Ou ele foi adquirido para que eu possa utilizá-lo em trilhas com amigos da época de faculdade, né? Ou seja, que o bem não tem uma finalidade, ele não atende ao casal, mas ele atende aos interesses exclusivos daquele companheiro ou cônjuge que o adquiriu. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Bem, os alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. O que é alienação em fraude à execução? Sempre que alguém estiver sendo demandado e essa demanda tiver o potencial de levá-lo à insolvência, o que significa isso? Sempre que alguém for demandado e, em caso de procedência, não ter patrimônio suficiente para satisfazer o crédito do credor, qualquer alienação feita no curso do processo, capaz de levar a essa insolvência, essa situação de insuficiência patrimonial, é considerada em fraude à execução. Então vamos imaginar, eu
contraí uma obrigação de, sei lá, R$200.000. Eu negociei a compra de um apartamento, paguei uma entrada de pouco mais de 50 mil, fiquei devendo, o vendedor entrou com uma ação cobrando a dívida das parcelas do imóvel que eu adquiri. Bem, eu só tenho um carro como patrimônio, né? Além do próprio imóvel. Se eu negociar o carro, né, eu provavelmente ficarei insolvente. Eu não terei bens suficientes para satisfazer o crédito do meu credor. Essa alienação é considerada feita em fraude de execução, porque a partir dela o devedor se tornou insolvente, incapaz de, com o seu patrimônio próprio, satisfazer as dívidas do seu credor. Então, esse tipo de alienação feita em fraude e execução, ela pode sujeitar os bens do adquirente, do terceiro que adquiriu a coisa, à execução. Então, o cara que comprou o meu carro, né, e com isso eu fiquei reduzido à insolvência, ele pode ter o seu patrimônio afetado, porque essa alienação feita em fraude e execução é considerada ineficaz em relação ao credor. Ok? Então, se porventura essa ação movida pelo vendedor do imóvel for julgada procedente e eu condenado a pagar todo o débito em aberto e ficar configurado que o carro que eu vendi durante o processo poderia servir para abater a dívida, pelo menos, né, que depois da venda eu fiquei sem patrimônio suficiente para honrar a dívida que eu havia assumido, né, o juiz, a requerimento do credor, pode considerar essa alienação feita em fraude e execução, e com isso o bem que foi adquirido pelo terceiro se sujeitar à responsabilidade patrimonial. Vejam, quais são os requisitos que eu tenho que ter configurados para que fique evidenciada a fraude e execução? Bem, primeiro requisito: a alienação tem que ser feita durante o processo. Durante o processo em que o negócio foi feito e me levou à insolvência. Aí surge um primeiro problema, né? Quando é que eu considero que a alienação foi feita durante o processo capaz de me conduzir à insolvência? Exige-se que eu tenha sido citado para o processo para que uma eventual alienação já seja considerada em fraude de execução? Basta que eu tenha sido, que a ação tenha sido distribuída? Em suma, em que momento nós temos aí iniciado o período em que uma alienação feita pelo devedor, capaz de reduzi-lo à insolvência, considera-se feita em fraude e execução? Bom, depois de muita discussão jurisprudencial, entendeu-se que para que seja possível, para que possa ser reconhecida a fraude e a execução, é necessário que a alienação tenha sido feita após a citação do devedor. Porque antes da citação, ele não conhece, ele não sabe, pelo menos presumidamente, da existência do processo.
Não sabendo da existência do processo, evidentemente que ele não pode ser acusado de fraude à execução. Então, um primeiro requisito para a caracterização da fraude à execução é que o devedor tenha sido citado no processo, né? Ou na fase de conhecimento, no caso de cumprimento de sentença, ou na execução por título extrajudicial. Bem, foi citado. Basta para que fique evidenciada a fraude à execução? Não. Segundo a súmula número 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro. Então, assim, você precisa, em tese, ou que o bem objeto da alienação já tenha sido penhorado e a penhora tenha sido registrada, né, no caso de bem imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, que é uma situação bem restritiva, né, na medida em que, para que algum bem seja penhorado, para que algum bem esteja penhorado, é necessário que o processo esteja numa fase avançada, é necessário que o processo esteja na fase de cumprimento de sentença, da fase de discussão propriamente dita, que nós vamos estudar mais para frente, ou que a execução de título extrajudicial esteja também num nível avançado. Então, se eu limitar o reconhecimento de fraude à execução à alienação de bens já penhorados, eu vou deixar descoberto um bom período dentro do processo em que, de repente, o devedor, já fazendo o cálculo que pode vir a perder o bem futuramente, se desfaça dele antes de chegar à fase executiva, para que tenha a sua responsabilidade aí esvaziada, né? Então isso poderia dar ensejo a estimular alienações fraudulentas. Por exemplo, eu sei que tenho grande chance de perder a ação. Eu tenho um único bem, meu único veículo que é capaz de responder pelo débito. Prevendo a possibilidade de perda, eu simulo uma venda com um amigo, né? E aí, quando chegar na fase executiva, quando o credor for atrás de bens para penhorar, ele não vai encontrar nada, porque o bem terá sido vendido, entre aspas, para o meu amigo, né? Então, com isso, eu consigo blindar o meu patrimônio através de um negócio simulado. Por isso que é difícil você ter uma fraude de execução em razão de uma venda feita depois do registro da penhora, porque o registro da penhora só é feito lá adiante, né? Mas o STJ abre uma outra possibilidade. Será possível o reconhecimento da fraude de execução havendo prova de má-fé do terceiro adquirente. Então, se eu tiver um processo em que a alienação de um bem do devedor tiver sido feita depois da citação e houver prova de que houve má-fé do terceiro, que o terceiro estava em conluio, né, com o adquirente, o bem deste terceiro poderá ser chamado a responder à execução. O bem alienado ao terceiro poderá ser chamado à execução, né? Então, isto é o que significa fraude à execução. Uma alienação patrimonial ocorrida num curso de um processo capaz de levar o devedor à insolvência, feita com o objetivo, né, do devedor se blindar e ter o seu patrimônio não atingido pela execução. O reconhecimento da fraude pode gerar a ineficácia da alienação e o bem do terceiro adquirente vir a responder pela dívida do devedor original alienante. Ok? Bem, os outros casos, fraude contra credores, né? Vocês já estudaram no primeiro ano, aquela ação pauliana, se fica reconhecida fraude contra credores,
o bem do adquirente também poderá vir a ser alvo de responsabilidade patrimonial. E por último, também do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, que a gente também, na verdade, é uma repetição daquilo que nós havíamos falado acima sobre os bens do sócio. Pessoal, se eu conseguir mais tempo, eu ainda gravo um outro vídeo falando sobre a liquidação de sentença. Um abraço.